Sejam bem-vindos ao canal, tá bom? Aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco. Hoje a gente vai falar sobre judaísmo e a gente vai tentar falar sobre uma perspectiva realmente judaica, quebrando aquela ideia lá de colonização, tentando fazer uma descolonização, tá certo? Olhando no caso a cultura judaica pelo próprio judaísmo e não pelo cristianismo como muitos fazem, tá certo? Então aqui são símbolos do judaísmo, né? E o que é o judaísmo, né? Judaísmo é o nome dado à religião do povo judeu, né? E quem é o povo judeu? Né? O judeu é todo aquele que segue os princípios do judaísmo e que é reconhecido como tal pela comunidade judaica, tá bom? E aí tem aqueles que nascem judeu e tem aqueles que se convertem ao judaísmo, que são os chamados Benoá, tá bom? Então, a lei judaica considera judeu todo aquele que nasceu de uma mãe judia ou se converteu ao judaísmo de acordo com a mesma lei. Para se converter ao judaísmo, tá bom? É necessário aderir aos princípios das tradições judaicas por diversos rituais, nomeadamente a circuncisão, né? E no caso para os homens, tá certo? Aqui é onde fica a Judéia, Israel, né? A palavra judeu se deriva da Judéia, tá bom? Que é o nome da província do antigo território israelita, ainda que originalmente designasse apenas habitantes da Judéia. Posterior, passou-se a chamar, tá certo, de israelitas, independente do local de nascimento, tá bem? Porque nasce, no caso, em Israel, tá bom? Então, o judaísmo ela é considerada a primeira religião monoteísta, né? Isso todo mundo sabe, ou seja, aquela primeira religião que tem um único Deus, né? Que apareceu dentro do contexto histórico. Tem como principal crença a existência do único Deus criador de tudo. Né? Para os judeus, Deus fez, né, um acordo com os hebreus, fazendo com que eles se tornassem o povo escolhido e prometendo-lhes a terra prometida. Né? Isso está bem claro lá, né, nos livros, né, religiosos, tá bom? Atualmente, a fé judaica é praticada em várias religiões do mundo. Porém, no estado de Israel, onde se concentra a grande parte a maioria desses praticantes realmente do judaísmo, tá bom? Mas existem judeus em outras partes do mundo. Então, o que é que nós judeus, acreditamos, né? Que existe um único Deus todo-poderoso, que esse Deus é criador de todas as coisas, né? E esse Deus a gente não pode ver nem tocar, e ele não pode ser representado de forma alguma, porque ele é totalmente espiritual, né? Por isso aquelas questões lá de não fazer imagens de escultura, tá bom? Então, a afirmação da crença de um único Deus no monoteísmo manifesta na produção da fé judaica conhecida como Shema, tá bom? Shema é essa oraçãozinha aqui, Shema quer dizer ouça Israel, né? Lembrando que a língua judaica, né, que é o hebraico, você não lê como a gente, como o português, da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, né? Então, começa lendo daqui para cá, ó. Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Tá certo? Ou seja, bendito seja o nome da glória do seu reino para toda a eternidade. Ou seja, ouça Israel, né? Adonai Elohim, né? Ou seja, Deus, né? Adonai é Deus, né? Elohim, Adonai é Echad, tá certo? No caso, é uma glorificação ao nome do Eterno, tá bom? Então, o alicerce de todas as crenças judaicas, tá certo? Está nas práticas do estudo da Torá, né? A Torá é aqueles 5 primeiros livros, né? De Moshe. Moshe é Moisés em hebraico, tá bom? Em seguida vem os livros dos profetas e escritos, que é o Nevim e Ketuvim, tá certo? Esses são os nomes em hebraicos. Junto a eles formam-se a Torá escrita, ou seja, a Bíblia hebraica. Estes livros escritos foram dados por tradições orais que interpretaram e elucidaram seus ensinamentos, às vezes que são enigmáticos.
Essas tradições orais, tá bom? Foram coletadas naquilo que se tornou o Midrash ou Talmud. Ou seja, os judeus eles seguem duas Torais, a Torá escrita e também a Torá oral que foi passada de geração em geração, né? Fazem parte da Torá o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Aqui para a gente ter uma ideia melhor, né? A Taná, que é a Bíblia hebraica, ela é dividida, né, como eu falei anteriormente, nos livros da Torá, os livros da lei, que é os livros de Moisés, Moshe, o Nevim, que é os livros dos profetas, e o Ketuvim, né, que são os escritos, tá certo? E aí, o judaísmo, né, ele baseia-se na aliança entre Deus e Israel, expressa também nos 10 mandamentos, que é o decálogo, tá certo? Recebido por Moisés. Essas leis são consideradas como uma dádiva de Deus para esse povo, né? Que vinha acabando de sair, né, da opressão do Egito, da escravidão, tá certo? E tem as 10 leis, as quais são seguidas, certo? Pelos judeus, né? O judaísmo ele pode ser dividido em 3 formas, né? O judaísmo ortodoxo, que é o judaísmo Haredi, ou então ortodoxo moderno, que eu acho que é o que vocês conhecem mais. O judaísmo conservador, que é ultra-ortodoxo, tem até uns filmes que eu vou indicar para vocês. E o judaísmo reformista, tá certo? Esse judaísmo reformista também, que é aquele que se fala também do judaísmo da unidade, que são os judeus messiânicos, que acreditam que o Messias já veio, tá certo? Então, a principal diferença entre esses grupos está na abordagem com relação à lei, tá certo? Com a lei judaica. O judaísmo ortodoxo sustenta que a Torá é a lei judaica e a lei judaica são de origem divina, eterna e imutável, e que devem ser rigorosamente seguidas. Já os conservadores ou reformistas são mais liberais, né? Com o judaísmo conservador, geralmente, promove a interpretação mais tradicional dos requisitos do judaísmo que o judaísmo reformista, tá certo? A posição reformista da lei judaica deve ser vista no conjunto de diretrizes gerais e não como um conjunto de restrições, obrigações cujo respeito é exigido pelos judeus, porque os judeus eles têm todo um cuidado, né, de seguir as leis, né, o que pode fazer, o que não pode, o que é permitido, o que não é, tá bom? Então, os judeus também acreditam na ressurreição, na vida após a morte, né? A maior parte dos judeus ainda aguardam o Messias, eles não acreditam que o Messias já veio, né? Isso é o que o judaísmo ele se diferencia, né, da ideia do cristianismo, tá certo? E para que esse Messias venha, né, ele tem que ter descendência do rei Davi, ele tem que reinar sobre Israel, né? Isso já tem lá no livro de Daniel, né? Ele vai reconstituir nação, fazendo com que todos os judeus retornem à Terra Santa. Ele vai unir os povos numa era de paz, prosperidade, sob o domínio do Eterno, né? Então, tudo isso deve ser feito, né? Para que realmente esse Messias ele venha a existir, né? Hoje os judeus reformistas acreditam numa era messiânica, que essa era messiânica não envolve necessariamente uma pessoa, mas de um período de paz e prosperidade, né? Por isso que os reformistas eles não são tão aceitos pelo as outras, né? As outras perspectivas do judaísmo, tá bem? Os cultos judaicos são realizados num templo chamado sinagoga, tá certo? Por comando de um sacerdote. Esse sacerdote é chamado rabino, né? Uma pessoa que passa 25 anos se preparando para poder conhecer, né, mais sobre as escrituras. Então, na sinagoga também existe uma arca que representa a ligação entre Deus e o povo judeu. Nessa arca, né, são guardados os pergaminhos sagrados da Torá, tá bom? Que dessa forma aqui, ó, tá bom? Então, a Torá é o quê? Todos aqueles livros que a gente já falou anteriormente, tá certo? Eles são guardados dessa forma aqui, ó. Tá bem?
E aí, para os judeus, existe uma Torá oral e a Torá escrita, como eu já falei anteriormente, tá certo? Né? O escrito, ele tem todo aquele processo do que foi realmente passado por texto sagrado, e a parte oral, aquela parte das tradições que é passada de geração em geração. Então, aqui tem alguns textos sagrados, né? O Mishnah, o Talmud e o Midrash, tá certo? São alguns textos religiosos do povo judeu, né? O Talmud, ele narra as conversas, as discussões sobre a Torá, tá bom? Ou seja, tem as certas questões, né? Já a Mishnah é composta por 6 capítulos que tenta explicar e esclarecer os pontos das Torás que são difíceis de compreender, porque às vezes estão incompletos, mas o que acontece? Por isso que a tradução oral ela vem complementar. Então, esses livros aqui são os livros, queiram ou não que a tradição oral ela foi passada para a escrita, né, com medo de ser perdida, tá certo? Já a Midrash, ela significa a interpretação, né, a explicação dos sábios sobre os comentários e esclarecimentos, tá bom? Da Torá, nesse caso. E aí aqui é uma sinagoga, tá certo? Onde são feitas as questões judaicas, as orações, se estuda os textos sagrados, né? Celebra-se as festas, faz as orações, tudo mais, tá bom? Né? Então, a primeira celebração da vida de uma criança ocorre mais ou menos com 8 dias de vida no menino, né? Que é a circuncisão, tá bom? E aí, esse ato reafirma também o pacto, né, que Abraão fez com Deus, né? Tá certo? Então, é uma forma de reativar essa ligação, né? Já como se o bebê for uma menina, né? Quando ela tem 1 mês de idade, os pais levam a oração do sábado, né? Porque o dia das orações do judeu é o sábado, é o Shabat, né? A ideia do 7º dia, né? E aí o rabino, o sacerdote, ou rabi, né, abençoa e impõe a criança, o nome da menina, pela comunidade judaica, né? Isso chama Shirapat, tá certo? Aos 13 anos, os meninos já fazem o Bar Mitzvah, né, que é o filho da lei, que significa que esses meninos já são reconhecidos pela comunidade judaica como responsáveis pelos seus atos e decisões, ou seja, eles se tornam adultos de determinada maneira, tá bom? As datas e festas religiosas dos judeus, elas são móveis, né? Por quê? Porque os judeus não usam o calendário gregoriano, né? Isso é o calendário utilizado pelos cristãos, né? Eles utilizam o calendário que a gente chama lunisolar, né? Onde a gente pode citar o Shavuot, né? A celebração de revelação da Torá a Israel, né? Que foi por volta de 1300 a.C., né? A Simchat Torá também, que celebra a entrega dos 10 mandamentos a Moisés, né? Os Shabbats após o êxodo do Egito, que Deus disse ao povo para ele tirar um dia de trabalho, né, para dedicar esse dia justamente aos serviços da prece, refeições festivais, à família, aos amigos, ao descanso, né? Ou seja, quebrar um pouco com essa ideia do capitalismo, né? Então, no Shabat é quando se reconhece que Deus criou um mundo, né, em 6 dias e descansou no 7º, né? Aquela ideia lá que os cristãos eles reproduzem. Né? Ou seja, eles trazem do judaísmo, né? Uma vez que o cristianismo ele é uma religião que ele traz várias religiões, né? O que a gente chama de sincretismo religioso, né? Então, tem a festa da Páscoa, né? Para os judeus. O que é que os judeus comemoram na Páscoa, né? Eles comemoram a liberdade do povo judeu do Egito, tá certo? Tá certo? Quando eles eram escravos de Faraó e agora eles o que? Se libertaram, foram livres, né, dessa escravidão, né? E foram rumo à terra prometida, Canaã, tá certo? Então, além na festa da Páscoa também, os judeus eles fazem uma ceia com a família, que é o que a gente chama de Seder, durante o qual a gente lê a história do Egito, existe também um materialzinho para criança, tudo isso, né? Fala da escravatura, dos 10 anos de praga, né? Das águas do Mar Vermelho, né? Então faz toda a relembrança daquele momento, né? Até a libertação dos judeus, né? Para Canaã, né? Então, essa história, né, está no livro que a gente chama do Haggadah,
tá certo? Existe também, como eu já disse, para crianças, né, que tem os bonequinhos, é bem bonitinho, tá bem? E aí as crianças também sentam à mesa, elas também são protagonistas, elas também participam dessa cultura, né? Tá certo? E aí tem um joguinho de pergunta e resposta para ver se as crianças sabem a resposta, elas ganham as lembrancinhas, tem uns mimos, né? Tem essas questões, né? Tá certo? E aí, durante a ceia tem todo o significado, né? Se come verduras amargas, como aipo, para recordar a vida amarga do Egito, tá certo? Também como matzá, né? Que é um pão sem fermento, que é o pão asno, né? É como uma bolacha, tá certo? Que é aquele pão que foi comido pelo pessoal quando saiu do Egito. Não podia comer pão fermentado porque ele cria bolores, né? Com mais facilidade, né? E aí tem aquela questão também, né? De noite, né? Deus tirou o povo do Egito, comeu o cordeiro, né? Seria a senha de fuga, né? Então na noite da Páscoa também a gente lembra esse momento, faz essas questões, tá bom? A festa ao sábado, né? Que é o Shabat, né? É feita toda semana, né? E aí, como o calendário, como eu já disse, é lunisolar, né? Na noite de sexta-feira já é Shabat para um judeu. Né, já é considerado o dia de adorar o Eterno, né? E aí é desse dia que começa, que a gente acende a sétima luz do candelabro, né? E aí os judeus não trabalham desde a sexta-noite e nem no sábado de dia, né? É o dia justamente para as orações. E aqui é o nome de algumas festas religiosas judaicas, né? A Páscoa, o tabernáculo, chamado também de Sukkot, o Shavuot, que é a festa de Pentecostes, né? O dia do perdão, que é o Yom Kippur. Né? Então, aqui há algumas festas judaicas, tá certo? O Rosh Hashanah, né? Que é o princípio do ano, a dedicação da festa de luz, o Hanukkah, muito bonita, né? E aqui algumas curiosidades sobre o judaísmo, tá bom? E aí, o judaísmo, uma das questões que a gente fala bastante, que ele se diferencia muito das outras religiões, é que o Deus, né, que a gente conhece, né, ele é escrito pelo tetragrama sagrado, né? O Yud, Rei, Vav, Rei, né? Como eu já disse, ele é da direita para a esquerda, né? Que é Yud, H, W, H, né? Não existe a letra J, nem o som da letra J no judaísmo, né? Então, esse nome Javé, né, e tal, Jesus como Messias, esses nomes não são reconhecidos pelo judaísmo, né? Se utiliza os nomes sagrados no hebraico, tá bom? Então, aqui é o nome do Eterno no hebraico moderno e aqui no aramaico, tá bom? Então, devido à proibição de pronunciar o nome de Deus como respeito, né, que vem lá naquela leizinha não dizer o nome de Deus em vão, né? Então, a gente usa palavras como Adonai, Hashem, El, Elohim, tá certo? Para substituir o nome do Eterno, tá certo? E aí, aqui, ó, o pessoal vem falando um pouco sobre isso, os copistas, né, como eles escreviam, e aí vem aqui a palavra, dizendo que é a palavra Jeová, né, que hoje pronuncia correta Yahvé, né, e parece escrito da Bíblia Jeová, mas porém isso aqui os judeus não acreditam, tá certo? Porque eu tirei esse slide, infelizmente, de uma pessoa que tem uma visão ainda colonizadora, tá bom? Então, alguns símbolos do judaísmo, né? Os judeus, eles utilizam bastante símbolos, né? Eles utilizam o menorá, você vê que tem 7 aqui, né? Cada dia da semana a gente acende uma vela, tá certo? 3 das pontas, depois as 3 outras pontas, no 7º dia, no Shabat, a vela do meio, tá certo? Aqui é a estrela de Davi, símbolo também da bandeira, e o mezuzá, né? O mezuzá é onde vem dentro aquela oração que o Eterno disse que vai proteger a casa das pessoas. Por isso, o mezuzá ele é fixado no abral das casas, né? Do povo judeu. Então, quando o judeu ele entra, ele sai toda vez, ele faz uma oração em hebraico, né? A gente coloca a mão no mezuzá e a gente faz uma oração, né? Reconhecendo a grandeza do Eterno, né?
Então, a menorá é um dos símbolos mais antigos, tá certo? Do judaísmo, tá certo? Que representa luz sobre as nações. Já a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, né? Essa é criada no século 17 depois de Cristo, né? Como um escudo de Davi, né? O pessoal fala muito também do Anel de Salomão, né? Tinha também esse símbolo. E a estrela de Davi, né, também é o símbolo da bandeira de Israel desde 1897, né? Passou a ser esse emblema do sionismo, né? Os dois triângulos perfeitos sugerem a essência de ideais judaicos e da fé judaica, né? Que a gente vê com um triângulo para cima e outro para baixo, né? Tá certo? E aí, como eu já falei, o Mesá, ele tem aquele pergaminho dentro, né, chamado Shema, né, onde Deus ordena aos fiéis de conservar as palavras de Deus em seus corações, né, como eu já disse, o mezuzela é colocado no umbral, né, das casas, tá certo, seguindo a tradição judaica. E aí, sempre que a gente entra, tem um mezuzá, a gente beija, coloca os dedos, mostra respeito ao Eterno, aos mandamentos, né, a palavra do Criador, né. E aí o judaísmo ele também possui algumas tradições religiosas culturais em relação a trajes, né, como o kippah, o tzilit e o tefilim, né? E aí o kippah é uma espécie de chapéu utilizado pelo povo judeu para manifestar respeito a Deus, né? Então você coloca o kippah principalmente dentro da sinagoga, né? Já o tefilim você coloca, né? Que é para fazer a questão das preces, tá bom? É o nome dado às duas caixinhas de couro, qual é parece uma tira de couro de animal, tá certo? E aí dentro do qual está contido pergaminhos com 4 textos da Torá, tá certo? E aí as pessoas colocam para fazer suas orações, tá bom? As pessoas, no caso, os judeus, tá bom? Já o tzitzit, tá certo? O tzitzit é uma espécie de chale que serve para lembrar os judeus dos cumprimentos do mandamento. Ele também só pode ser usado por homens adultos durante as orações da manhã. Então, todos esses 3 símbolos são utilizados somente por pessoas do sexo masculino. Então, aqui algumas sugestões de símbolos para vocês entenderem um pouco mais do judaísmo, né? Tem esse filme, é ultra-ortodoxa, né? Mostrando um pouco esse pensamento judeu, né? Ultra-ortodoxo, né? Que aí também é traduzido como nada ortodoxo, né? Ele mostra um pouco desses judeus super ortodoxos, como eles vivem, né? Que é totalmente diferente dos judeus considerados tradicionais ou reformistas, tá bom? É um filme bem interessante, tem na Netflix, tá bem? Também tem o Shitzel, também fala um pouco desses judeus ultra-ortodoxos, tá certo? Essa é uma série, é bem interessante, mostra um pouco do preconceito que o Shitzel, esse rapaz aquele, toma por ele ser considerado artístico, gostar de pintar, né? E no judaísmo tem aquela lei não fazer imagem de escultura, né? As igrejas judaicas não existem imagens de esculturas, não existem as pinturas, né? Então existe toda uma diferença para isso, tá certo? E aí também tem uma questão bem interessante que os judeus eles também têm uma alimentação regrada, né? Que é o que a gente chama das comidas kasher, tá bom? E aí segue todas aquelas orientações dos alimentos permitidos ou proibidos, né? A culinária judaica é formada por um conjunto de regras que segue as leis do judaísmo para designar a preparação de alimentos, né? Seguindo essas regras, né? O que a gente chama do kasher ou do kosher, né? Como queiram chamar, tá certo? Então, a alimentação kasher, né? Ela pode ser considerada também o que? Um tipo de culinária, né? Tá certo? Como comidas de outras tradições, como a comida italiana, chinesa e árabe, tá bem? Kasher quer dizer sendo preparado segundo as regras da tradição judaica, tá bom? Existem algumas exigências específicas que devem ser seguidas, são as chamadas shakrut, tá certo? Então, o que são comidas shakrut, né? Existem todas aquelas questões, então, só pode se comer certos tipos de alimento, né? Carnes de mamífero, aves e peixes podem ser utilizados, algumas partes podem ser consumidas, tem partes que são proibidas de ser consumida, né?
O animal que vai ser abatido, né, ele tem que estar livre de doença ou ferimento. O sangue do animal tem que ser totalmente retirado, né? Não se come carne com sangue, tá certo? Esse processo é chamado de cacheirização, tá certo? Né? De forma alguma, as carnes podem ser preparadas ou servidas com leite. Esse negócio de estrogonofe não se come, né? Vocês não podem se misturar leite com carne, né? Existe todo um processo científico que comprova também o porquê, né? Eu fiz até um livro falando um pouco sobre isso. Então, não se pode utilizar os mesmos utensílios para preparar carne e leite junto, né? Tanto que os judeus eles têm às vezes duas pias, uma para tratar os materiais com leite, outro material com carne, tá certo? Deve-se guardar 6 horas, tá certo? Depois que você comer carne, para poder comer o leite, para não ser misturado, tá certo? O prazo ele é contado a partir do momento que as pessoas terminam de comer, né? E aí costuma-se guardar 30 minutos a 1 hora após o consumo do leite ou derivados também para se comer a carne, né? Por quê? Porque o leite ele faz a digestão bem mais rápida do que a carne, né? Se a gente for parar para pensar, tem uma certa lógica, porque quando você a carne, né, ela demora muito mais tempo para fazer a digestão do que verduras, frutas, né, no organismo humano, né? E aí existe todo aquele processo, né, digestivo, né, de um certo tipo de putrefação do nosso próprio intestino, né? Dos alimentos, para tirar nutrientes, tudo isso mais. Então, quando você come carne com leite, né? Essa digestão ela fica mais lenta. Tá? Então, você pode até sentir problemas, né? Mal-estar, barriga inchada, esse tipo de coisa, né? Outra coisa também, deve-se lavar bem as mãos para que não esteja restícios de alimento anterior, né? Tá certo? E aí tudo é separado nesse ponto. Panela separada, prato, talher, pia, fogão, forno, liquidificador, batedeira, máquina de lavar prato, tudo isso é separado para a gente pegar alimento desses dois tipos, tá bom? E aí existe também alguns alimentos que são chamados neutros, que são os alimentos parves, né? Que pode ser consumidos tanto com leite como com carne. Exemplo, fruta, verdura, grão, ovos e peixe, né? O peixe ele pode ser utilizado o leite, tá bom? No peixe. Então, frutas, verduras, grãos devem ser escolhidos para certificar que seja isento de qualquer infestação. Ou seja, alguma verdura que tenha aquelas larvazinhas, minhoquinhas e tal, não é consumido pelo povo judeu, tá certo? Os ovos só podem ser consumidos se forem de aves kasher, né? Ou seja, aves como galinha, né? Tá certo? Não pode ter mancha de sangue. Se tiver mancha de sangue, mostra que o ovo foi fecundado, também não pode ser comido, tá bom? Então, para os peixes também ser considerados kasher, eles têm que ter nadadeiras e escamas, né? O tubarão, o cação, algumas pessoas comem, ele não é comido pelo povo judeu, porque ele não é considerado kasher, tá certo? Então, a cultura atual é moldada por 2000 anos, né? E a cultura judaica, ela engloba aspectos da vida das comunidades judaicas, integrada a diversos povos e culturas. Os principais aspectos da cultura judaica está na língua hebraica, tá certo? Ou então o shitze, vocês vão ver isso quando vocês assistirem o filme, né? No vestuário também e na alimentação, tá bom? O hebraico também é conhecido como Lashon HaKodesh, tá bom? Que é a língua sagrada, né? Que é o principal idioma do judaísmo. Então, todo judeu ele aprende a ler o hebraico, porque ele lê as escrituras em hebraico, tá bom? E eu acho que hoje é por aqui, tá bom? A gente fica por aqui.